Marcos 11, 23. Nós vamos ficar de pé. Não é Romanos, tá, gente? É Marcos 11, 23. 2 semanas atrás eu falei Romanos. Eu não sei quando eu tirei Romanos. Não tem Romanos com essa escritura. Marcos 11, 23. Nós vamos ler juntos esse texto. É um versículo só. E você vai profetizar agora essa palavra. Você crê que a sua montanha vai se mover? Seu problema vai ser resolvido? Que sua dificuldade vai ser superada? Em nome de Jesus, amém? Vamos dizer todos juntos? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora você vai botar sua Bíblia na cadeira e você vai afirmar na primeira pessoa. O que foi que Jesus disse? Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Portanto, as palavras de Jesus na sua boca têm o mesmo poder e a mesma autoridade que quando essas palavras saíram da boca de Jesus. Portanto, você vai colocar agora na primeira pessoa. Pode deixar o versículo lá no telão e a gente vai fazer uma adaptação. Você vai dizer assim, diga comigo: porque em verdade, eu afirmo que se alguém disser, que se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se eu não duvidar no meu coração, mas eu crer que se fará o que eu estou dizendo, assim será comigo. Diga mais uma vez: em verdade eu afirmo que se eu disser a este monte, você agora vai pensar no seu coração, você vai dizer agora que monte é esse. Qual é seu monte? Quais são os seus montes? Quais são suas montanhas? Quais são suas dificuldades? Quais são seus impossíveis? Quais são seus desafios? Diga agora o nome deles, profetize sobre eles agora. Se eu disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Diga comigo: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, diga com convicção, mas crer que se fará o que eu estou dizendo, assim será comigo. Dê um aplauso a Jesus. Profetize que essa montanha vai se mover. Profetize, nós vamos cantar essa canção agora. E você vai cantar com convicção. Não importa o tamanho dessa montanha, ela vai se mover em nome de Jesus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: ô mova assim, ô mova assim. Você dirá para a montanha: ô mova assim, ô mova assim. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá. Acende todas as luzes, por favor. Acende tudo. Que nós vamos mover muitas montanhas aqui agora e eu não quero que ninguém seja pisado por causa disso. Você vai fazer um ato profético. Você vai se mover primeiro no seu lugar. Quando a gente cantar essa montanha se moverá, você vai se mover todo mundo para um lado. Essa montanha se moverá, moverá, se moverá. Essa montanha se moverá. Você vai movendo, vai profetizando. Sai, 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 ergue-te, lança-te no mar. Sai, 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 sai e lança-te no mar. Oh! Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá.
essa montanha se moverá, se moverá, se moverá, essa montanha se moverá, moverá, se moverá, essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Isso que diz o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda. Isso te diz o Senhor, você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, 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 moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. Se tiveres fé, se tiveres fé, como um grão de mostarda. Isso te diz o Senhor, se tiveres fé, como um grão de mostarda. Isso te diz o Senhor, você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, moverá, moverá. Como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, se prepara para marchar. Vai! Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, moverá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de você se assentar, se você pudesse assentar, antes de... Diga para o seu vizinho, sua montanha já se moveu. Você pode não estar vendo ainda, mas ela, no mundo espiritual, ela já se moveu. Aleluia, dê um aplauso forte a Jesus. Aleluia. Pode assentar, querido. Meus irmãos, nós estamos na 5ª semana de uma série de mensagens cujo tema é a fé que remove montanhas. Eu creio, amados, que Deus poderia remover todas as montanhas da nossa frente com uma só palavra da sua boca. Ele poderia resolver todos os nossos problemas de uma tacada só. Mas sabe, isso não seria inteligente nem sábio, e Deus é inteligente e muito sábio. Ele permite que tenhamos desafios, Ele permite que tenhamos problemas, Ele permite que tenhamos impossíveis, porque como saberemos que o nosso Deus é Deus de verdade? Como experimentaremos que Deus é poderoso de fato, se não houver impossíveis, se não houver problemas, se não houver situações que fogem completamente ao nosso controle?
Se tudo nós pudéssemos resolver sozinho, não havia necessidade de Deus. Por isso que Ele permite que os problemas aconteçam. E eu quero dizer uma coisa para você hoje, nessa noite, mais uma vez. Os problemas que nos afetam, as dificuldades que nos atravessam no caminho, elas não têm a finalidade de lhe prostrar, nem de lhe humilhar, nem de entristecer você. Elas têm um endereço só. E o endereço é mostrar a glória do nosso grande Deus. É uma oportunidade que Deus tem para ministrar o seu poder na minha vida e na sua. Agora, como que nós acessamos isso? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, eu tenho sido tão ministrado nessa série de mensagens. Como eu já falei aqui, essa série de mensagens não é minha, do pastor Eibe, ele pregou inicialmente essa série de mensagens, mas isso impactou tanto a minha vida que eu falei, eu tenho que compartilhar isso com a igreja, porque isso tem mudado minha mente em muitas coisas. Meu modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de crer, porque as coisas de Deus só se acessam pela fé. É no sobrenatural, irmão, você foi chamado para viver não no natural, você foi chamado para viver no sobrenatural. As coisas vão acontecer, você orar, Deus vai responder. Se você pedir, Deus vai te dar. Nas mínimas coisas, peça, não somente as grandes coisas, mas peça para Deus curar uma dor de cabeça. Você vai economizar o Doril, a Neusaldina, sei lá o quê, né? Dorflex, quem mais tem propaganda aí de remédio? Tá, Deus responde. Mas tudo isso é acessado pela fé. Irmãos, e Deus está interessado em mover essas águas, mover esses impossíveis, para mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele se preocupa com você, que Ele gosta, que Ele ama, que Ele quer bem a você. Quem entendeu, recebe, diga glória a Deus. Portanto, fé é uma coisa tão importante. A palavra de Deus menciona quase 400 vezes a palavra fé nas Escrituras Sagradas. A fé é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus disse certa vez, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. A batalha da fé é diária, todo dia. Nós somos acossados, nós somos alfinetados. Todo dia a dúvida do inferno, a incredulidade de Satanás pica a nossa consciência e nos afeta, tentando nos desestimular, nos desencorajar. Por isso que todo dia eu preciso comer dessa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra, e eu preciso crer nessa palavra quando ela diz que a minha montanha vai se mover. A minha montanha vai se mover se eu crer, se eu confiar em Deus, vai acontecer. Quem crê, diga amém. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já vimos nessas mensagens anteriores, algumas afirmações, alguns axiomas que se eu fosse você, eu escrevia, eu anotava, eu gravava na consciência, eu imprimia na sua Bíblia, eu fazia um quadro, alguma coisa para você lembrar disso todo dia. Por exemplo, nós já vimos aqui que confessar é possuir. A confissão precede a posse. Você nunca vai possuir aquilo que você não confessa. Se você fica calado, não, vou ver, vai acontecer uma hora. Não vai, você vai ter que confessar, você vai ter que profetizar. Eu já tenho essa bênção. Eu já creio que essa montanha já se moveu. Eu já criei no mundo espiritual. Nós vimos também que as suas palavras, as minhas palavras, determinam o meu futuro e estabelecem limites a partir dos quais eu não passo. É você, é a sua boca que determina o seu milagre. Aliás, o milagre está na minha boca, né? Uma outra mensagem. O milagre está na sua boca. Diga, o milagre está na minha boca. Assim como você pode usar a sua boca para abençoar e liberar o milagre, nós muitas vezes usamos a nossa boca para impedir o nosso milagre. Diga, está amarrado. Eu não vou mais impedir a minha bênção. A fé, vimos também que ela é liberada quando nós praticamos os gêmeos da vitória. Quem lembra dos gêmeos da vitória?
Primeiro você visualiza e depois confessa. O que é que você deve visualizar? Na última semana nós vimos 3 passos de fé que funcionam sempre. Não é que talvez, alguma vez, sempre funcionam. Quem se lembra? A primeira delas, a fé sempre recebe. Pode filar, não é pecado agora filar agora não. A fé sempre recebe uma palavra de Deus. Procure essa palavra, vá ler a Bíblia, vá meditar na palavra, vá escutar palavras de Deus, vá escutar mensagem de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Essa palavra vai alimentar você, e você recebe essa palavra, e aí você, depois de receber a palavra, o que é que você faz? Qual é o segundo passo? Você declara essa palavra. Eu já tenho essa vitória. Se a palavra é para mim, eu recebo essa cura, eu recebo essa bênção, eu recebo essa vitória, eu recebo esse perdão dos pecados, eu recebo a resolução desse problema, eu recebo a minha família abençoada, eu recebo meu marido salvo, eu recebo minha esposa salva, eu recebo meus filhos de volta, meus filhos são abençoados, meu negócio vai prosperar, eu recebo, já é meu, eu confesso e persevero nisso, e Deus vai manifestar o seu poder. Se eu fosse você, eu ficava mais animado com isso. Mas hoje eu queria compartilhar com você um outro segredo para a gente manter essa atmosfera de fé. Lembre-se que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que você anda ouvindo durante a semana? Quais são as músicas que você ouve? Quais são os livros, ou o que você lê? Quais são as notícias que você ouve? Com quem você compartilha? Com quem você conversa? Qual é o eixo das suas conversas entre amigos, entre colegas de trabalho? O que você fala? Porque você se alimenta disso. Mas há um segredo também que eu gostaria de compartilhar com você hoje, que mantém essa atmosfera de fé, que a Bíblia chama de gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga comigo, ações de graças. A palavra de Deus nos adverte e nos ajuda a entender que para se manter uma atmosfera de fé, eu preciso praticar esse princípio da gratidão. Você é grato a Deus? Ou você é um murmurento? Murmurenta? Diga, está amarrado. O que você faz quando... Qual a gratidão que você tem pelas coisas que você tem, pelas coisas que você não tem, pelas coisas que você deseja, mas as coisas também que não chegaram, não estão aí ainda. Deus sabe por quê. Você é grato por isso? Ou você está sempre reclamando? Ou você sempre acha que merece uma casa maior, melhor, um carro maior, mais bonito, mais novo, merece ganhar mais, e fica reclamando com isso? A palavra de Deus nos diz muito claramente em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que nós devemos crescer em gratidão. Nós começamos sendo gratos intencionalmente. Comece a agradecer. Irmãos, como a gente às vezes não é nem só ingrato, às vezes mal educado. Misericórdia, né? Agradecer sempre. As pessoas de casa, por exemplo, a gente não agradece. Quantas vezes eu já agradeci a minha esposa fazer uma comida tão gostosa? Quantas vezes você já agradeceu, né, pelo copo de água que alguém traz? Um dia, irmãos, eu estava lá numa outra igreja e um rapaz do lixo chegou para pegar o lixo da igreja, aqueles monte de lixo. E ele colocou todos aqueles sacos dentro do carro de lixo. E quando ele terminou, ele pediu água. Tem água aqui? Tem, a bebedoura logo ali. Ele foi lá, encheu o copinho d'água. Aí ele não me viu, eu estava assim um pouquinho eu estava um pouquinho atrás dele. Aí ele levantou o copo assim para o céu e falou: Senhor, obrigado por esse copo d'água. Aí eu olhei para ele assim e falei: esse cabo é crente. Aí ele tomou a água e disse: muito obrigado, meu irmão. Aí eu falei: filho, vem cá, você é crente, né? Ele disse: graças a Deus. Aí eu não tinha como não ser curioso para saber de qual era a igreja dele.
Nessa igreja não tinha igreja Mia ainda, nessa época, já faz mais de 15 anos isso. Irmãos, eu vou falar isso aqui agora, e está gravando, e está transmitindo, eu vou falar isso porque a gente deve elogiar em público. Nunca deve confrontar ou fazer algum trabalho, né, de admoestação se não for privado. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar agora. Eu perguntei, querido, qual é a sua igreja? Ele disse, Universal do Reino de Deus. Eu fiquei tão chocado quanto você está agora. Por isso que eu nunca falei nem que é boa, nem que é ruim, nem que está certo, nem que está errado. Não fale de igreja nenhuma. Você não pode ser juiz das igrejas. O noivo é o juiz delas. Deixa ela. Mas eu fiquei chocado com aquela gratidão daquele homem. Um copo d'água. O que você agradeceu? Você for agora tomar água lá no bebedouro da igreja, você vai dizer assim, obrigado, Jesus, por agora. A gente não faz isso, gente, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que eu posso crescer em gratidão, eu posso melhorar. Diga assim, glória a Deus, eu posso melhorar nisso. Diz também em Colossenses 3, versículo 15, que nós devemos ser agradecidos, fazer tudo com gratidão e dar sempre graças a Deus. Diz assim, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17, e tudo o que fizerdes, vamos dizer junto esse texto, 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quem vai dar um aplauso a Jesus? Tudo que a gente faz, façamos com gratidão e com ações de graças. As nossas orações, a palavra diz que elas também devem ser feitas com ações de graças. O que significa isso? Que você pede com fé, você pede com confiança, mas você pede com ações de graças. O que é orar com ações de graças? É orar confiando que Deus vai lhe dar o que é melhor para você. E você já agradece antecipadamente. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, irmãos, é um sinônimo para gratidão. Você ora com ações de graças, você ora ao Deus que tudo pode, mas você ora a alguém que sabe o que é melhor para você, a alguém que é onisciente, que conhece o passado, o presente e o futuro, tudo para Ele é hoje, Ele sabe o que é melhor e a gente confia que quando Ele dá é para nos abençoar e quando Ele não dá também é para nos abençoar. E vimos ainda mais que a gratidão é um mandamento. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, você já parou para pensar que tem vezes que você achou que um episódio, uma tragédia na sua vida foi porque Deus não cuidou de você, e você às vezes reclama, do tipo, ah, meu Deus, hoje deu tudo errado na minha vida. Perdi a hora, fui sair, o carro não pegou. Tem até um videozinho bem interessante que saiu por aí, né, desses que está na internet. O carro não pegou, eu me atrasei, na hora do almoço, pedi um lanche, o lanche veio errado, e isso me atrasou mais ainda. E ele chega à noite, ele está tão triste, dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu todas essas desgraças na minha vida hoje? Aí o Senhor disse para ele, filho, não foi uma desgraça. Eu permiti que você dormisse um pouco mais, porque na hora que você ia sair,
vinha um embriagado num cruzamento, ia pegar você. Eu permiti que você se atrasasse para você não ser pego por aquele bêbado. Na hora do almoço, que você reclama que o almoço veio trocado e você teve que esperar mais 40 minutos por um novo. Aquele primeiro sanduíche tinha sido uma pessoa doente que havia feito e você ia pegar uma bactéria. E eu livrei você de comer aquela bactéria. E hoje você está aqui, eu preservei você, os anjos passaram o dia cuidando de você. Por que você está reclamando? Irmãos, nós precisamos ter ações de graças. Deus sabe, descansa, para de ser desesperado com as coisas, né? Reclama, meu Deus, é um absurdo, não dá certo, Deus não cuida de mim, Deus está cuidando, é porque Ele não vai contar tudo para você, não dá tempo, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual e Deus está cuidando de você, porque você é filho, porque você é filha. Diga glória a Deus, eu sou filho, eu sou filha. Não se preocupe, todo cristão passa por lutas. Todos nós passamos por provações, irmãos, tem o dia mau. O que é que Paulo diz aos Efésios, capítulo 6? Tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. Tem dia mau? Tem. Tem desertos na vida da gente? Tem. Parece que tem um dia que o inferno se levantou contra a gente, sim ou não? Mas sabe de uma coisa? O que pode mudar essa situação? É a sua atitude, é a minha atitude de ações de graças ou de murmuração e de ingratidão. Qual dessas você vai escolher? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou somente 40 dias. Quanto tempo você quer passar no deserto? 40 anos ou 40 dias? Tem pessoas, infelizmente, que jamais saem do deserto. Elas morrem lá, diga, eu não vou morrer no deserto. O Senhor está falando em Malaquias capítulo 3, versículo 13, que as vossas palavras foram duras para mim. O Senhor está dizendo, olha, vocês tiveram palavras duras. O que são palavras duras? Murmuração, gente. Olha o que Ele está dizendo. Que temos falado, e vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aquelas pessoas que falam assim, mas será que vale a pena ser correto, ser santo, ser honesto? Os desonestos estão prosperando ao meu redor. Eu estou aqui andando nesse carrinho, tentando comprar minha casa, não consigo ir até hoje. Começa a fazer comparações. Quando você escute isso, pelo amor de Deus, escute isso. Escute, olhe para mim, olhe para mim. Quando você faz esse tipo de comparação, você está desonrando o seu Deus. Você está dizendo, meu Deus não conhece a minha realidade e não me ama porque Ele não me dá aquilo que eu desejo e fica dando aos ímpios. O que Deus fala? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, né? Alguém reclamando. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito diante daqueles que temem ao Senhor e confiam nele. Olha o que Deus diz para estes. Qual desses grupos você quer fazer parte? Não é só desejar fazer parte, não. Tem que ter atitude. Você quer fazer parte do grupo que reclama, que murmura, você quer fazer parte daqueles que tem um memorial escrito diante de você, que teme ao Senhor. E Ele diz assim, olha, eles serão, diga assim, eu serei para o Senhor um particular tesouro. Diga assim para o seu vizinho, você tem uma cara de tesouro tão grande. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, escute isso, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve, então vereis outra vez. Não é só veremos lá, não, a gente vai ver aqui na terra ainda, vai ver a diferença. Mas nós veremos naquele dia também.
a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente vai ver a diferença entre o que murmura e o que é grato. Nós vamos ver a diferença entre aquele que é abençoador, que tem ações de graças na sua boca, e aquele que reclama, que é negativo, que vive falando o tempo todo. Irmãos, há um confronto de altares aqui nesse texto. É o altar do memorial que aponta para a lembrança. Memorial lembra alguma coisa, sim ou não? Memorial é isso, está lembrando a história de alguém. Há um memorial de gratidão de um lado, e do outro tem o quê? Um altar de ingratidão. A ingratidão é o oposto das ações de graças. As ações de graças apontam para lembrar os benefícios que Deus nos fez, e a ingratidão aponta para a indiferença e para o esquecimento. Ninguém se lembra mais dos benefícios que Deus fez para ele. O que você tem falado da sua vida? O que você tem falado do seu salário? O que você tem falado da sua família? O que você tem falado da sua empresa? O que você tem falado do seu patrão? Sabe o que é que tem gente falando? Isso é uma merreca desse salário, não vale nada, não dá para nada. Salário... Um dia um irmão falou assim: pastor, quando eu pego o meu contra-cheque, eu botei o nome dele de Cebolinha. Cebolinha? Por quê? Que quando eu pego aquele contra-cheque, eu aproximo dos olhos assim, parece uma cebola, começa a arder meus olhos e começa a chorar. Enquanto você estiver chamando seu salário, seu contra-cheque de cebolinha, o que você vai ter na vida é só cebola e choro e ranger de dentes. Enquanto você não abrir sua boca para profetizar que esse salário é uma bênção, e que por pouco que ele pareça, Deus vai multiplicá-lo. Você vai andar no natural a sua vida toda e não vai ver o sobrenatural de Deus. Mas se você crer, verá a glória de Deus. Comece a profetizar, meu irmão. A nossa vida não depende do que a gente vê. Depende do que a gente crer. Você crê que Deus vai suprir? Então acredite e comece a profetizar isso. Sabe de uma coisa? Encontre alguém murmurador, crítico, ingrato, negativo, que reclama o tempo todo, e você verá uma pessoa derrotada, fracassada, que não rompe. Ele pode até se esforçar muito na vida, mas nunca tem vitória, porque a sua boca determina os limites da sua vida. E esses limites, os limites do ingrato e do murmurador, sempre são limites muito pequenos. São pessoas apequenadas, pessoas medíocres, pessoas egoístas, que não têm nada para dar. Mas se você crê, e se você crê nessa palavra, que a gratidão prepara o ambiente, impregna o ambiente, abençoa a atmosfera e traz fé ao seu coração, você vai ser ao invés de um murmurador que atrai as maldições, você vai ser um adorador, você vai ser um abençoador, você vai ser alguém que profetiza ações de graças. Você é grato, você está feliz, porque Deus está com você todos os dias da sua vida. Irmãos, a Bíblia fala de uma mulher rixosa que vive murmurando. Pensa numa praga, olha o que a Bíblia diz. Perdão, irmãos, eu não quis falar isso, foi... Eu não pensei, já falei. Mas olha o que diz Provérbios 21:19. Melhor é morar na terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. É ou não é isso que eu falei? Filhos ingratos que reclamam dos pais toda hora, porque não tem o celular do último modelo, porque não tem o carro não sei das quantas. E não é para você ter tudo que você quer não mesmo, meu filho. É para você valorizar. Sabe o que acontece? Filhos ingratos fecham as portas do céu sobre a sua vida. Honre seu pai e sua mãe. Eles podem ser o que for, são seus pais. Se você honrar, você vai ser abençoado. A palavra de Deus diz isso. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças.
Você persevera na oração, mas você vigia com gratidão. Não permita que haja no seu coração nenhuma palavra que atraia espíritos malignos. Porque assim como o murmurador apaga o espírito, atrai espíritos malignos, um adorador atrai a presença de Deus. Diz: eu sou um adorador. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Dos 4 pecados mencionados que impediram o povo de entrar na terra prometida, a murmuração é um deles. Eles foram idolatria. Quem lembra do outro? Deixa eu ver se eu lembro. Idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Esses 4 pecados impediram o povo de 20 anos para cima de entrar na terra. Muitas pessoas, irmãos, têm infelizmente, incluindo cristãos, são pessoas negativas, críticas, e elas nem percebem. Elas, infelizmente, acabam se atraindo umas às outras. Pessoas que vivem murmurentos, murmuradores, ingratos, pessoas críticas, negativas, têm a tendência de atrair outras que pensam da mesma maneira, porque isso é espiritual. Ele não consegue sair do lugar e não reclamar de alguma coisa, do ar-condicionado, do lugar, está frio, está quente, o povo feio, o povo bonito, o povo não sei o quê, você viu aquela roupa, não combina, e não sei o quê, e fica nesse negócio, irmãos, um ambiente de murmuração e falta de gratidão, irmãos. Deus não se manifesta nesse lugar. Se sua casa é um lugar de murmuração, de contenda, de conflito, Deus não está nesse lugar. Você precisa expulsar esse capeta da confusão e trazer a paz de Deus para a sua casa, sendo alguém que tem um espírito de gratidão. Pessoas que vivem nesse ambiente de murmuração e falta de gratidão, irmãos, nesse lugar, ali é abortado o melhor de Deus, ali se fecham as janelas dos céus, lugares de murmuração se abrem para o destruidor, o exterminador, que Paulo fala em 1 Coríntios. Ali tem depressão, tem briga, tem dívida, tem contenda, tem impotência sexual, tem insônia, tem filhos rebeldes, e tudo isso é por causa da ação do destruidor, que foi aberta uma brecha por causa da nossa murmuração e da nossa falta de gratidão. Diga misericórdia. Mas quantos de nós muitas vezes está nesse meio enrolado nisso e nem percebe? Hoje você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Diga: minha casa será um lugar de paz, um lugar abençoado, cheio de Deus, cheio de louvor, cheio de gratidão, de ações de graças. Eu renuncio à confusão, à contenda. Eu renuncio a murmuração. A minha boca vai profetizar que eu sou uma bênção, que minha família é uma bênção, que tudo que eu tenho é uma bênção, e o que eu não tenho também é uma bênção. Dê um aplauso a Jesus por isso, em nome de Jesus. E por último, o espírito de gratidão abre as portas para a presença de Deus. Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrai por suas portas com ações de graças. Você quer liberar uma atmosfera de adoração na sua casa, na sua vida? Comece seu dia com ações de graças. Ao invés de você começar o dia, Senhor, me ajuda, faz isso, me ajuda, eu tenho que resolver isso, uma lista de coisas. Começa, Senhor, obrigado pelo dia abençoado que o Senhor já me deu. Profetizo que esse dia o Senhor está me dando sabedoria para lidar com todos os desafios de hoje. O Senhor já me deu a habilidade para escolher, fazer boas escolhas.
O Senhor já me livrou hoje de fazer escolhas erradas. O Senhor já me livrou hoje de morte, de acidentes. Comece a agradecer a Deus, seja grato. Obrigado pela noite. Obrigado pelo descanso. Porque talvez até poucas horas que você dormiu já valeu 1 hora, cada 1 hora valeu por 2 ou 3. Deus fazendo o sobrenatural sobre você, querido. Amém ou não amém? Amém. Deus está interessado, sim, em fazer, em resolver seu problema, em trazer paz à sua vida. Qual é a sua montanha? Qual é a montanha que precisa se mover na sua vida? Até o final dessa série de mensagens, na próxima semana será a última mensagem dessa série. Você vai contar testemunhos de montanhas que já se moveram. E você vai contar a bênção em nome de Jesus. Essa semana foi interessante. Eu contei hoje de manhã. Posso contar, minha filha? Posso? Ok. Uma coisa simples. Minha filha se inscreveu num concurso para estagiária. E ela, quando fez a inscrição, ela errou lá o local que ela deveria ficar lotada. E por esse erro, ela foi lotada em Campina Grande. Imagina se ela fazer estágio em Campina Grande. Então, perdeu o concurso, né? Ela tentou mudar, corrigir, e aparecia lá uma mensagem dizendo que não era mais possível corrigir o erro, exceto alguns campos lá, o CPF, não sei o quê, mas os demais não poderia. E isso, a Helena, minha esposa, tentou entrar nesse site várias vezes. Quando chegava lá nesse campo, travado, não pode mais. E ela ficou muito triste, né? Chorou muito, porque ela deseja muito fazer esse estágio. Por coincidência, no mesmo local que a minha esposa trabalha, né? E ela ficou muito triste. E quando eu cheguei em casa, a Solana me falou que ela estava muito triste com isso e não tinha conseguido mais, ou seja, praticamente estava perdido o concurso. E aí, bom, vamos tentar, né? Vamos ligar lá, descobrimos o telefone da empresa que está fazendo o concurso. É uma empresa lá em Goiás, eu acho, aquelas bandas. E eu tentei ligar, né? Mas antes de ligar, eu chamei minha filha e falei: minha filha, vamos orar. Vamos pedir a Deus que remova essa montanha. É impossível. Tá dizendo aí que é, mas o que é impossível para Deus? Vamos crer que o Senhor vai colocar uma pessoa, que a gente vai ligar, e Deus vai colocar alguém com interesse, com compaixão. Deus vai botar uma pessoa que a gente vai ter favor diante dela. E vamos pedir a Deus, mas vamos pedir com ações de graças. Se é da vontade de Deus, Deus vai abrir uma porta. Se não é, está resolvido, a gente está feliz também por causa disso. Peguei o telefone, liguei, chamou e ninguém atendeu, talvez pela hora, 1h30 da tarde. Falei: mais tarde a gente liga, tá? Ok. Mais tarde, Solana chegou, e antes de ligar, eu falei: escuta, entra aí de novo no site, abre a página e tenta chegar até lá, aquele local, porque se alguém que vai atender der alguma instrução, a gente já está com a coisa aberta na tela do computador. Ok. E aí, Solana entrou e foi descendo. Quando ela chega exatamente no lugar que estava errado, milagrosamente, o campo se abriu. E Solana falou: abriu. Yes! Só que a gente não conseguia. O campo lá tem como era no laptop, né? Ele tem uma manhãzinha lá que a gente não conseguia descer mais para aparecer o cargo lá que ela queria. E aí tentei, né? Chamei meu filho lá, que é expert em computadores. Mas antes que ele chegasse, eu consegui ir lá, pegar aquela orelhazinha do lado assim, baixei, apareceu lá o carro que ela queria, eu cliquei em cima, pá, abriu. Fui lá embaixo, salvei, imprimi, para ele não se arrepender. Pum, imprimi logo, né? Aí, uau, glória a Deus, né? Aí, irmãos, veja só.
várias tentativas ela fez antes e isso nunca abria. E depois que a gente conseguiu imprimir isso, ela só por curiosidade já tentou entrar várias vezes e não abre mais. Você vai dizer que isso foi coincidência? Foi coincidência isso, gente? Oração, querido. Fé. Ações de graças. Gratidão. Deus abriu aquela página porque era impossível. Não abre mais. Está lá dizendo, tem uma mensagem. Não abre. Pronto. Aí o incrédulo fala, tá vendo? Eu falei, não abre mais. Não vou, desiste. Quem anda no sobrenatural fala, Deus pode abrir essa janela. Se Ele quiser abrir, Ele pode abrir. E se Ele não quiser abrir, eu estou feliz do mesmo jeito. Porque é o melhor para mim. Quem vai dar um aplauso a Jesus por isso?